Não foi por acaso que você chegou até aqui. Se o seu coração anda cansado, se a sua alma anda pesada, se você sente que alguma coisa dentro de você precisa mudar, mas você não consegue explicar o quê, então escute com atenção, porque esta oração pode marcar os próximos 3 dias da sua vida de uma maneira que talvez você nunca tenha experimentado antes. Talvez por fora esteja tudo aparentemente normal. Talvez ninguém esteja percebendo o que você tem carregado em silêncio, mas Deus está vendo, Deus está ouvindo. Deus conhece o peso que você esconde. Deus conhece a luta que você não contou. Deus conhece as lágrimas que você segurou para não desabar na frente de ninguém. E hoje, neste exato momento, antes mesmo de você terminar de ouvir esta oração, o céu já começou a tocar o seu coração. Respire fundo agora. Pare por alguns segundos. Silencie o que está ao redor. Silencie a ansiedade. Silencie a pressa. Silencie os pensamentos que não param. E entre com reverência na presença de Deus. Porque esta não é apenas mais uma oração. Esta é uma oração para quem sente que precisa de uma mudança por dentro. Uma mudança real. Uma mudança profunda. Uma mudança que não começa na aparência. Começa na alma. E eu quero te pedir algo logo no início, como um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, transforma o meu coração em 3 dias. Escreva isso com fé. Não como uma frase qualquer, mas como uma entrega. Como quem diz: Deus, eu não quero continuar do mesmo jeito. Eu não quero continuar sentindo o mesmo peso. Eu não quero continuar preso ao que me fere por dentro. Eu preciso que o Senhor me toque. E também deixe o nome de alguém por quem você deseja rezar. Porque quando 2 almas se unem em oração, algo muito forte acontece no mundo espiritual. E essa corrente de fé pode alcançar exatamente quem mais precisa. Se esta oração já falou com você antes mesmo de começar, deixe também o seu like neste vídeo, porque esse gesto simples pode fazer esta oração chegar até outra pessoa que está lutando em silêncio. E talvez Deus use justamente esse compartilhamento para alcançar um coração que estava a um passo de desistir. Inscreva-se também no canal para continuar conosco nesta caminhada de fé, porque às vezes a próxima oração é exatamente a resposta que a alma estava esperando. Agora respire mais uma vez. Feche os olhos, se puder, e diga dentro de você: Senhor, eu estou aqui, talvez cansado, talvez ferido, talvez confuso, talvez sem forças, mas eu estou aqui, e isso basta para Deus começar. Pai amado, eu entro na Tua presença neste momento com o coração aberto, sem máscaras, sem defesa, sem palavras bonitas para impressionar. Eu entro como eu estou, com tudo o que existe em mim, com tudo o que pesa, com tudo o que dói, com tudo o que eu ainda não consegui superar. Tu me conheces por inteiro, Senhor. Tu conheces o meu interior. Tu conheces as partes de mim que eu mostro ao mundo. E Tu conheces também aquelas partes que eu escondo até de mim mesmo. Nada em mim Te é desconhecido. Nada em mim Te surpreende. Nada em mim está longe do Teu olhar. Por isso eu não quero fugir da Tua presença. Eu não quero me esconder. Eu não quero fingir que está tudo bem. Eu não quero orar da boca para fora. Eu quero Te entregar a verdade do meu coração. Senhor, se existe em mim tristeza acumulada, toca agora. Se existe em mim uma ferida antiga, toca agora. Se existe em mim ressentimento, toca agora. Se existe em mim decepção, toca agora. Se existe em mim um cansaço que ninguém percebe, toca agora. Se existe em mim um vazio que eu não sei nomear, toca agora. Se existe em mim um coração endurecido pelas lutas da vida, toca agora.
Porque eu sei que o Senhor não despreza um coração sincero. Eu sei que o Senhor não rejeita uma alma cansada. Eu sei que o Senhor não abandona quem clama. E eu estou clamando agora. Meu Deus, nos últimos dias, nas últimas semanas, talvez nos últimos meses, alguma coisa em mim foi ficando pesada. Talvez eu tenha continuado sorrindo por fora. Talvez eu tenha continuado cumprindo minhas obrigações. Talvez eu tenha seguido em frente sem parar. Mas o Senhor sabe, a minha alma foi se cansando. O meu interior foi ficando sobrecarregado. E houve momentos em que eu nem soube explicar o que estava acontecendo. Eu só senti, só doeu, só pesou, só faltou paz. Houve momentos em que eu quis me afastar de tudo. Momentos em que eu me senti incompreendido. Momentos em que eu fiquei em silêncio, porque achei que ninguém iria entender. Momentos em que eu me cobrei demais. Momentos em que eu chorei sem fazer barulho. Momentos em que eu me senti fraco. Momentos em que até a minha fé pareceu pequena. Mas mesmo assim, Senhor, eu cheguei até aqui. Mesmo ferido, eu cheguei. Mesmo cansado, eu cheguei. Mesmo sem entender tudo, eu cheguei. E eu creio que isso não aconteceu por acaso. Eu creio que o Senhor me trouxe até esta oração porque decidiu tocar a minha alma. Por isso, eu te peço. Começa hoje em mim uma obra nova. Eu não estou te pedindo apenas uma mudança ao meu redor. Eu não estou te pedindo apenas que o Senhor mude circunstâncias externas. Eu estou te pedindo algo mais profundo. Muda o meu coração. Se eu estiver olhando para a vida com dureza, amolece o meu coração. Se eu estiver reagindo com frieza por causa das feridas, cura o meu coração. Se eu estiver carregando mágoas que estão me adoecendo por dentro, limpa o meu coração. Se eu estiver vivendo no automático, desperta o meu coração. Se eu estiver me afastando da tua presença, chama o meu coração de volta. Se eu estiver desanimado espiritualmente, reacende o meu coração. Se eu estiver sem esperança, visita o meu coração. Senhor, muda em mim aquilo que eu sozinho não consigo mudar, porque existem dores que o tempo não resolveu. Existem lembranças que ainda machucam. Existem palavras que me marcaram. Existem ausências que ainda doem. Existem frustrações que ainda ecoam. Existem pesos invisíveis que eu venho arrastando há muito tempo. E às vezes, eu até pensei que já tinha superado. Às vezes, eu até achei que já estava curado. Às vezes, eu até achei que já não me afetava mais. Mas bastou um detalhe. Bastou uma lembrança. Bastou uma noite difícil. Bastou um momento de silêncio. E tudo voltou a apertar aqui dentro. Por isso, meu Deus, eu não quero mais empurrar para depois aquilo que precisa ser tratado na tua presença. Eu não quero mais fingir força quando a minha alma está pedindo socorro. Eu não quero mais continuar do mesmo jeito só porque aprendi a sobreviver. Eu quero ser transformado. Eu quero ser tocado. Eu quero ser renovado. Nestes próximos 3 dias, Senhor, eu consagro o meu coração a Ti. No primeiro dia, quebra aquilo que precisa ser quebrado. Quebra o orgulho que me afasta. Quebra a frieza que me paralisa. Quebra a incredulidade que me prende. Quebra as correntes invisíveis que estão sufocando a minha vida espiritual. Quebra os pensamentos de derrota. Quebra o peso da culpa. Quebra a mentira de que eu não vou mudar. Quebra a mentira de que já não existe saída. Quebra a mentira de que eu nasci para viver assim. Quebra tudo aquilo que não vem de Ti. Se existe dentro de mim um coração endurecido pela dor, quebra. Se existe dentro de mim uma resistência à Tua vontade, quebra. Se existe dentro de mim um apego ao passado, quebra. Se existe dentro de mim um medo de recomeçar, quebra.
Se existe dentro de mim uma prisão emocional, quebra. Se existe dentro de mim algo escondido que impede a tua obra, quebra, Senhor, com teu amor e com tua misericórdia. No segundo dia, limpa aquilo que precisa ser limpo. Limpa a minha mente, limpa a minha memória, limpa o meu interior, limpa as emoções confusas, limpa a ansiedade acumulada, limpa a amargura, limpa a comparação, limpa o ciúme, limpa a culpa excessiva, limpa as dores que se transformaram em sombra dentro de mim, limpa tudo aquilo que está ocupando o lugar da tua paz. Lava, Senhor, com tua graça, cada canto da minha alma. Entra onde eu não consigo entrar, toca onde eu não consigo tocar, ilumina onde eu só vejo escuridão. Dissolve com teu amor tudo aquilo que vem roubando a minha leveza. Retira de mim aquilo que já cumpriu seu ciclo, mas ainda permanece prendendo o meu coração. Arranca o peso espiritual, arranca o desânimo, arranca o medo do futuro. Arranca a tristeza silenciosa, arranca a opressão que eu não sei explicar, arranca a aflição que chega sem avisar, arranca o cansaço da alma. No terceiro dia, planta em mim aquilo que vem do céu. Planta paz, planta mansidão, planta fé, planta firmeza, planta discernimento, planta esperança, planta alegria serena, planta confiança, planta amor pela tua presença. Planta coragem para continuar. Planta luz onde houve escuridão. Planta vida onde houve desânimo. Planta verdade onde houve confusão. Planta descanso onde houve agitação. Planta cura onde houve ferida. Porque eu não quero apenas deixar de sentir peso. Eu quero sentir a tua presença. Eu não quero apenas sobreviver aos próximos dias. Eu quero atravessar os próximos dias com a alma tocada. Eu quero experimentar uma mudança verdadeira. Eu quero perceber, dentro de mim, que algo foi alcançado pelo céu. Senhor, eu entrego a Ti tudo aquilo que vem apertando o meu coração. Eu Te entrego as preocupações que eu carrego antes de dormir. Eu Te entrego os pensamentos que me acordam no meio da noite. Eu Te entrego as perguntas sem resposta. Eu Te entrego a angústia pelo futuro. Eu Te entrego os medos que não contei a ninguém. Eu Te entrego a dor de ter sido ferido. Eu Te entrego a dor de ter confiado e me decepcionado. Eu Te entrego a dor de ter esperado demais de pessoas que não puderam me dar o que eu precisava. Eu Te entrego a dor do abandono. Eu Te entrego a dor da rejeição. Eu Te entrego a dor da ingratidão. Eu Te entrego a dor da perda. Eu Te entrego a dor do silêncio. Eu Te entrego a dor de me sentir sozinho até quando estou cercado de gente. Tu sabes, Senhor, quantas vezes eu tentei ser forte. Tu sabes quantas vezes eu disse que estava tudo bem quando não estava. Tu sabes quantas vezes eu continuei caminhando com o coração despedaçado por dentro. Tu sabes quantas vezes eu me calei. Tu sabes quantas vezes eu pensei demais. Tu sabes quantas vezes eu lutei sozinho. Mas hoje eu não quero lutar sozinho. Hoje eu Te chamo para dentro da minha dor. Hoje eu Te chamo para dentro da minha história. Hoje eu Te chamo para dentro daquilo que eu tenho evitado olhar. Porque quando o Senhor entra, a escuridão não permanece. Quando o Senhor entra, o peso começa a sair. Quando o Senhor entra, o coração começa a respirar de novo. Jesus, passa agora pelo meu interior. Passa pelas minhas lembranças. Passa pelos meus afetos. Passa pelos meus medos, passa pelos meus relacionamentos, passa pela minha casa, passa pelo meu passado, passa pelo meu presente, passa por aquilo que hoje mais me preocupa, passa por aquilo que hoje mais me fere, passa por aquilo que hoje mais me cansa.
Se existe em mim uma ferida de infância que ainda influencia minhas reações, toca agora. Se existe em mim uma palavra negativa que ficou ecoando por anos, cala agora essa voz. Se existe em mim um sentimento de inadequação, arranca agora. Se existe em mim uma tristeza que vem se acumulando em silêncio, visita agora. Se existe em mim um medo constante de não ser suficiente, quebra agora. Se existe em mim uma dificuldade de receber amor, cura agora. Se existe em mim uma dificuldade de confiar novamente, cura agora. Se existe em mim uma dificuldade de perdoar, ensina-me agora. Se existe em mim uma dificuldade de descansar em Ti, acolhe-me agora. Senhor, eu não quero continuar prisioneiro do que me machucou. Eu não quero ser governado por traumas, por medos, por mágoas, por decepções antigas. Eu não quero continuar reagindo a partir da dor. Eu não quero continuar vivendo com o coração fechado por autodefesa. Eu não quero continuar acreditando que sentir paz é impossível para mim. Eu não quero continuar achando que mudar por dentro é difícil demais, porque Tu és Deus, e aquilo que eu não consigo fazer sozinho, o Senhor pode começar em mim agora. Por isso eu digo com fé, mesmo que eu não veja tudo mudando imediatamente, eu vou continuar orando por 3 dias. Mesmo que eu ainda me sinta fraco, eu vou continuar orando por 3 dias. Mesmo que a mente tente me distrair, eu vou continuar orando por 3 dias. Mesmo que a dor ainda esteja presente, eu vou continuar orando por 3 dias. Porque eu creio que a Tua obra muitas vezes começa em silêncio. Eu creio que a Tua cura muitas vezes começa onde ninguém vê. Eu creio que a Tua transformação começa no invisível. Eu creio que enquanto eu oro, o Senhor trabalha. Eu creio que enquanto eu me derramo, o Senhor me reconstrói. Eu creio que enquanto eu Te busco, o Senhor já está tocando áreas profundas da minha alma. E se hoje eu ainda não consigo sentir tudo o que gostaria, ainda assim eu vou confiar. Se hoje eu ainda não consigo entender tudo, ainda assim eu vou confiar. Se hoje eu ainda não consigo enxergar a mudança completa, ainda assim eu vou confiar. Porque a minha fé não depende apenas do que eu sinto. A minha fé se firma em quem o Senhor é. Tu és o Deus que restaura. Tu és o Deus que renova. Tu és o Deus que levanta. Tu és o Deus que consola. Tu és o Deus que limpa. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que faz nova todas as coisas. Tu és o Deus que vê o invisível. Tu és o Deus que entra onde ninguém mais entra. Tu és o Deus que toca o coração. E é por isso que eu coloco diante de Ti, agora, o meu interior inteiro, as áreas que eu mostro e as áreas que eu escondo, os lugares onde estou forte e os lugares onde estou quebrado, as partes de mim que estão cheias de fé e as partes de mim que ainda tremem. As partes de mim que Te adoram com facilidade e as partes de mim que ainda estão machucadas demais para cantar. Recebe, Senhor, tudo, não apenas a parte bonita, não apenas a parte organizada, não apenas a parte religiosa. Recebe tudo, recebe o caos, recebe as perguntas, recebe os conflitos, recebe os medos, recebe os cacos, recebe as lágrimas que eu não chorei, recebe o peso que eu não consegui explicar, recebe a exaustão que foi se instalando aos poucos, recebe a minha alma como ela está e faz em mim o que só o céu pode fazer. Neste momento, Senhor, eu também Te peço por quem está ouvindo esta oração comigo, por cada coração que chegou até aqui carregando uma luta escondida, por cada pessoa que está ouvindo em silêncio, buscando alívio, por cada alma ferida, por cada mente cansada,
por cada coração decepcionado, por cada pessoa que quase desistiu de orar, por cada filho teu que está precisando de uma visita tua nesta noite, nesta manhã, nesta tarde. Não importa o horário em que esta oração esteja sendo ouvida. Visita agora, Senhor. Toca agora. Abraça agora. Sustenta agora. Renova agora. Que essa oração não seja apenas ouvida, que ela seja vivida, que ela seja sentida, que ela seja instrumento de cura, que ela seja instrumento de libertação interior, que ela seja instrumento de consolo, que ela seja instrumento de reencontro contigo. E enquanto esta oração continua, enquanto esta voz chega ao coração de quem precisa, que toda opressão interior comece a perder força, que toda tristeza profunda comece a ceder, que toda confusão mental comece a se desfazer, que todo peso espiritual comece a sair, que toda mentira contra a identidade de teus filhos comece a cair por terra, que todo desânimo que vinha abafando a fé comece a recuar, que todo coração fechado comece a se abrir diante da tua presença. Senhor, há pessoas ouvindo esta oração com os olhos marejados. Há pessoas ouvindo esta oração em meio ao cansaço. Há pessoas ouvindo esta oração enquanto enfrentam dias difíceis dentro de casa. Há pessoas ouvindo esta oração depois de uma decepção. Há pessoas ouvindo esta oração sentindo um vazio que ninguém ao redor consegue perceber. Há pessoas ouvindo esta oração lutando para não desabar. Por isso vem com teu bálsamo, vem com teu descanso, vem com tua paz, vem com tua presença, vem com teu amor que não acusa, mas cura. Vem com tua misericórdia que não humilha, mas levanta. Vem com tua luz que não expõe para envergonhar, mas ilumina para restaurar. Meu Deus, eu te entrego o primeiro passo desta jornada de 3 dias. Eu não sei exatamente como estarei amanhã. Eu não sei exatamente o que vou sentir nas próximas horas. Eu não sei exatamente o que o Senhor vai mexer dentro de mim. Mas eu sei de uma coisa. Eu não sairei desta oração do mesmo jeito que entrei. Talvez a mudança comece pequena. Talvez ela venha silenciosa. Talvez ela chegue como um alívio no peito. Talvez ela chegue como um choro que precisava sair. Talvez ela chegue como uma paz inesperada. Talvez ela chegue como uma coragem que eu não sentia havia muito tempo. Talvez ela chegue como uma clareza que eu vinha pedindo. Mas eu creio. Eu creio que o Senhor já começou. E por isso eu digo, com toda a fé que existe em mim agora: Senhor, nos próximos 3 dias, muda o meu coração. Onde houver dureza, coloca ternura. Onde houver medo, coloca confiança. Onde houver culpa, coloca misericórdia. Onde houver agitação, coloca descanso. Onde houver choro escondido, coloca consolo. Onde houver vazio, coloca a tua presença. Onde houver confusão, coloca a tua luz. Onde houver cansaço, coloca a tua força. Onde houver ferida, coloca a tua cura. Onde houver escuridão, coloca a tua paz. E continua me conduzindo, Senhor. Continua me atraindo para perto. Continua quebrando o que precisa ser quebrado. Continua limpando o que precisa ser limpo. Continua plantando o que vem do céu. Porque eu me disponho, eu me abro, eu me entrego. Eu te dou permissão para tocar áreas profundas da minha alma. Mesmo nas partes em que eu ainda tenho medo. Mesmo nas áreas em que eu ainda não consigo falar. Mesmo nos lugares em que eu ainda sinto dor. Entra, Senhor. Entra com amor. Entra com autoridade. Entra com paz. Entra com verdade. E enquanto eu continuo nesta jornada de oração, enquanto eu volto amanhã, enquanto eu persevero no 2º dia, enquanto eu avanço para o 3º, guarda o meu coração, guarda a minha mente, guarda a minha paz, guarda a minha fé.
Não permita que eu desista no meio. Não permita que a distração roube este momento. Não permita que o desânimo me afaste. Não permita que a pressa me arranque da tua presença. Ajuda-me a permanecer. Ajuda-me a continuar. Ajuda-me a confiar mesmo em silêncio, porque eu sei. Há coisas que só serão entendidas depois. Há curas que começam antes de serem percebidas. Há mudanças que nascem primeiro na alma. E eu acredito que estou entrando justamente nesse tempo. Se você chegou até aqui, escreva novamente nos comentários: Deus já está mudando o meu coração. Escreva com fé. Escreva como profecia sobre a sua vida. Escreva como quem já começou a perceber que esta oração não veio por acaso. E continue comigo nesta jornada espiritual, porque ainda há muito que Deus quer tocar dentro de você. Há algo que Deus faz em silêncio, enquanto muita gente acha que nada está acontecendo, enquanto por fora tudo parece igual, enquanto a rotina continua, enquanto os dias seguem, enquanto a mente ainda tenta entender. Deus trabalha no invisível. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez você ainda não consiga explicar. Talvez você ainda não veja com clareza. Talvez você ainda não sinta uma transformação completa. Mas algo já começou. Porque toda vez que uma alma se rende com sinceridade, o céu se move. Toda vez que um coração cansado decide voltar para Deus, algo profundo começa a ser reorganizado por dentro. Toda vez que alguém para tudo e diz: Senhor, eu preciso de Ti. Essa oração não sobe vazia. Essa oração não passa despercebida. Essa oração encontra o coração do Pai. Por isso, não trate este momento como comum. Este segundo passo da oração é sagrado, porque há coisas dentro de nós que não mudam apenas com força de vontade. Há pesos que não saem apenas com distração. Há dores que não se desfazem apenas com o tempo. Há feridas que se escondem tão fundo que só a presença de Deus consegue alcançar. E hoje, neste novo momento da oração, eu quero te conduzir mais fundo que as palavras prontas, mais fundo que a aparência, mais fundo que aquilo que você diz para os outros, mais fundo que a sua própria defesa, mais fundo até onde a sua alma ainda treme. Respire fundo mais uma vez. Coloque a mão sobre o peito, se puder. Sinta o seu coração. Sinta a sua respiração. Sinta que você está vivo. Sinta que Deus ainda está te sustentando. Sinta que, apesar de tudo, você não foi abandonado. E diga em silêncio: Senhor, vai mais fundo. Toca o que ainda dói. Revela o que eu ainda não enxerguei. Cura o que eu ainda não consegui entregar. Pai amado, neste segundo momento da minha jornada contigo, eu não quero permanecer na superfície. Eu não quero apenas ouvir palavras bonitas. Eu não quero apenas sentir emoção por alguns minutos. Eu quero verdade. Eu quero encontro. Eu quero transformação. Eu quero que tua presença alcance os lugares mais escondidos dentro de mim. Senhor, quantas vezes eu tentei seguir em frente sem olhar para dentro? Quantas vezes eu me ocupei demais? Quantas vezes eu preenchi o meu tempo? Quantas vezes eu fingi que estava forte? Quantas vezes eu disse para mim mesmo que não era nada? Quantas vezes eu minimizei a minha dor? Quantas vezes eu achei que era melhor suportar calado? Quantas vezes eu me acostumei com pesos que nunca deveriam ter permanecido em mim? Mas hoje eu não quero mais me acostumar com o que me faz mal. Hoje eu não quero mais chamar de normal aquilo que está ferindo a minha alma. Hoje eu não quero mais viver com o coração dividido. Hoje eu não quero mais continuar carregando lixo emocional, feridas abertas, medos acumulados e culpas antigas,
como se isso fosse parte da minha identidade. Não, Senhor. Isso não é quem eu sou. Eu não sou a minha dor. Eu não sou a minha decepção. Eu não sou o meu medo. Eu não sou o meu passado. Eu não sou aquilo que fizeram comigo. Eu não sou as palavras duras que lançaram sobre mim. Eu não sou os fracassos que vivi. Eu não sou as portas que se fecharam. Eu não sou as vezes em que me senti pequeno. Eu não sou o abandono que sofri. Eu não sou a rejeição que me feriu. Eu sou teu. Eu pertenço a ti. E por isso eu te peço, restaura em mim a verdade. Porque muitas vezes, Senhor, a dor fala alto, a ferida fala alto, a vergonha fala alto, a culpa fala alto, a insegurança fala alto. E quando essas vozes falam por tempo demais, a alma começa a acreditar nelas. Talvez por isso eu tenha me olhado tantas vezes com dureza. Talvez por isso eu tenha me cobrado tanto. Talvez por isso eu tenha me sentido insuficiente. Talvez por isso eu tenha dificuldade de descansar. Talvez por isso eu carregue essa tensão por dentro. Talvez por isso eu viva sempre esperando o pior. Talvez por isso eu tenha dificuldade de acreditar que algo bom também pode acontecer comigo. Talvez por isso eu tenha me tornado desconfiado. Talvez por isso eu tenha construído muros. Talvez por isso eu tenha me distanciado emocionalmente. Talvez por isso eu tenha aprendido a sobreviver, mas não a descansar. E hoje, Senhor, eu te peço, desfaz dentro de mim tudo aquilo que a dor construiu sem a tua permissão. Desfaz os muros, desfaz os bloqueios, desfaz os mecanismos de defesa que me impedem de viver plenamente. Desfaz a rigidez, desfaz a autossuficiência, desfaz o orgulho ferido, desfaz a necessidade de controlar tudo, desfaz a mania de sofrer em silêncio sem te entregar, desfaz a crença de que eu preciso dar conta de tudo sozinho, desfaz o medo de sentir, desfaz o medo de confiar, desfaz o medo de recomeçar, desfaz o medo de ser curado e depois me ferir de novo. Senhor, ensina-me a te deixar entrar, porque às vezes eu oro, mas não me abro de verdade. Às vezes eu falo contigo, mas ainda escondo partes minhas. Às vezes eu te peço ajuda, mas continuo agarrado ao controle. Às vezes eu digo que entreguei, mas ainda volto para pegar de novo aquilo que deveria ter deixado nas tuas mãos. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me pelas vezes em que eu tentei resolver tudo sem ti. Perdoa-me pelas vezes em que eu me afastei emocionalmente até da tua presença. Perdoa-me pelas vezes em que eu deixei a ansiedade falar mais alto do que a fé. Perdoa-me pelas vezes em que eu me fechei. Perdoa-me pelas vezes em que endureci o coração. Perdoa-me pelas vezes em que eu agi como se pudesse me salvar sozinho. Perdoa-me pelas vezes em que desconfiei do teu tempo. Perdoa-me pelas vezes em que achei que o Senhor tinha se esquecido de mim. Hoje eu volto. Hoje eu volto com tudo o que sou. Hoje eu volto com os olhos cansados. Hoje eu volto com a alma pedindo cura. Hoje eu volto com o coração humilde. Hoje eu volto não porque sou forte, mas porque preciso de ti. Hoje eu volto não porque já estou bem, mas porque sem ti eu não consigo continuar do jeito certo. Hoje eu volto porque o meu coração tem sede do que só o céu pode dar. Senhor, entra agora nas áreas da minha vida onde eu tenho mais resistência. Entra onde eu ainda não perdoei. Entra onde eu ainda sinto raiva. Entra onde eu ainda me lembro com dor. Entra onde eu ainda sinto injustiça. Entra onde eu ainda me comparo. Entra onde eu ainda me diminuo. Entra onde eu ainda me sinto preso. Entra onde eu ainda escondo vergonha. Entra onde eu ainda vivo, tentando provar valor.
Entra onde eu ainda dependo da aprovação dos outros para me sentir inteiro. Entra onde eu ainda carrego o peso da rejeição. Entra onde eu ainda vivo com medo de não ser amado. Entra onde eu ainda sinto que nunca é suficiente. Senhor, quantas pessoas passam anos vivendo por fora e morrendo por dentro? Quantas continuam sorrindo, mas já não sentem paz? Quantas continuam trabalhando, servindo, ajudando, resolvendo, cuidando de todos, mas por dentro estão exaustas? Quantas aprenderam a ser suporte para todo mundo, mas não sabem mais onde descansar o próprio coração? E talvez eu esteja assim em algumas áreas. Talvez eu esteja cansado num lugar que ninguém vê. Talvez eu esteja pedindo socorro com o meu silêncio. Talvez eu esteja funcionando, mas não descansando. Talvez eu esteja resistindo, mas não vivendo com leveza. Talvez eu esteja seguindo, mas com a alma ferida. Por isso, meu Deus, eu não quero apenas continuar. Eu quero ser curado no caminho. Eu não quero apenas suportar. Eu quero ser restaurado. Eu não quero apenas sobreviver a esta fase. Eu quero atravessá-la contigo, debaixo da tua mão, debaixo da tua paz, debaixo da tua presença. Neste segundo dia espiritual da oração, Senhor, limpa o meu interior com profundidade. Limpa aquilo que se acumulou com os anos. Limpa memórias contaminadas pela dor. Limpa a forma como eu passei a me enxergar depois das feridas. Limpa a imagem distorcida que eu tenho de mim mesmo. Limpa os acordos silenciosos que fiz com a tristeza. Limpa os pensamentos repetitivos que me aprisionam. Limpa as acusações internas. Limpa o excesso de autocobrança. Limpa a voz da culpa. Limpa a vergonha. Limpa o ressentimento. Limpa a amargura que às vezes tenta se instalar sem que eu perceba. Porque a amargura é silenciosa. Ela não chega fazendo barulho. Ela chega aos poucos. Ela se instala devagar. Ela se alimenta das decepções mal resolvidas. Ela cresce quando a dor não é entregue. Ela envenena os afetos. Ela endurece a alma. Ela rouba o brilho. Ela seca da esperança. Ela contamina até a forma como a gente vê a vida. Por isso eu te peço, não deixa o meu coração adoecer por dentro. Não deixa a dor se transformar em dureza. Não deixa a espera se transformar em frieza. Não deixa o silêncio se transformar em desespero. Não deixa a decepção se transformar em descrença. Não deixa as perdas roubarem a minha capacidade de amar. Não deixa os dias difíceis me convencerem de que a tua bondade se afastou de mim. Senhor, onde eu estiver me tornando alguém que eu não fui chamado para ser, me corrige com amor. Onde eu estiver me perdendo de mim por causa das lutas, me reencontra. Onde eu estiver cansado demais para perceber tua voz, fala mais perto. Onde eu estiver confuso demais para discernir teu agir, clareia meu interior. Onde eu estiver fraco demais para continuar, segura minha mão. Jesus, eu te peço algo muito profundo agora. Vai até a raiz, não apenas aos sintomas. Vai à raiz, não apenas ao que aparece. Vai à raiz, não apenas ao que eu consigo contar. Vai à raiz, não apenas ao meu comportamento. Vai à raiz do meu coração. Se a minha insegurança nasceu de feridas antigas, cura a raiz. Se a minha tristeza está ligada a perdas não elaboradas, cura a raiz. Se a minha ansiedade vem de medos profundos, cura a raiz. Se o meu perfeccionismo vem do medo de rejeição, cura a raiz. Se a minha necessidade de controlar tudo vem de traumas, cura a raiz. Se a minha dificuldade de confiar vem de decepções profundas, cura a raiz. Se a minha frieza vem de dores que eu nunca chorei diante de ti, cura a raiz. Porque eu sei que só o Senhor cura de verdade. O mundo distrai, o mundo acelera, o mundo oferece atalhos,
O mundo oferece ruídos, mas só tua presença alcança a raiz da alma. Senhor, há lembranças que ainda me visitam, há cenas que ainda doem, há nomes que ainda apertam o peito, há ausências que ainda ecoam. Há perdas que mudaram a forma como eu vejo a vida. Há decepções que me deixaram em alerta. Há experiências que me fizeram acreditar que eu precisava endurecer para não sofrer mais. Mas eu não quero que a dor dite quem eu me tornei. Eu não quero que a minha história seja conduzida pelas minhas feridas. Eu não quero que o passado continue governando o meu presente. Eu não quero que pessoas que me machucaram continuem tendo influência sobre o meu interior. Eu não quero que velhas palavras continuem definindo meus passos. Eu não quero continuar amarrado ao que ficou para trás. E por isso, eu declaro diante da tua presença. Eu escolho te entregar o que me pesa. Eu te entrego a lembrança que me enfraquece. Eu te entrego a pessoa que me feriu. Eu te entrego a situação que eu ainda não entendi. Eu te entrego o que perdi. Eu te entrego o que não aconteceu como eu sonhava. Eu te entrego o que me decepcionou. Eu te entrego o que me humilhou. Eu te entrego o que me quebrou. Eu te entrego o que ainda não consegui nomear. Recebe, Senhor, porque eu não quero mais carregar sozinho. E agora, Deus amado, eu te peço um milagre interior. Ensina-me a perdoar. Não porque o que aconteceu foi pequeno, não porque não doeu, não porque foi justo, não porque eu concordo, mas porque eu não quero continuar aprisionado ao que me feriu. Ensina-me a perdoar quem me decepcionou. Ensina-me a perdoar quem me abandonou. Ensina-me a perdoar quem não soube me amar. Ensina-me a perdoar quem falou o que não devia. Ensina-me a perdoar quem me fez sentir invisível. Ensina-me a perdoar quem me tratou com dureza. Ensina-me a perdoar quem me virou as costas. Ensina-me a perdoar até aquilo que ainda hoje eu não consigo compreender completamente. E, Senhor, ensina-me também a perdoar a mim mesmo pelas escolhas erradas, pelos atrasos, pelas quedas, pelas vezes em que eu me traí, pelas vezes em que eu aceitei menos do que deveria, pelas vezes em que me calei quando deveria ter falado, pelas vezes em que falei quando deveria ter silenciado, pelas vezes em que agi no impulso, pelas vezes em que desisti cedo demais, pelas vezes em que duvidei de mim, pelas vezes em que me abandonei por dentro. Senhor, eu não quero continuar me punindo. Eu não quero continuar revivendo cenas antigas, como se isso pudesse mudar o passado. Eu não quero continuar conversando comigo mesmo a partir da culpa. Eu não quero continuar me olhando apenas pelos meus erros. Eu não quero continuar exigindo de mim uma perfeição que tu nunca exigiste. Faz nascer em mim um olhar curado, um olhar alinhado com a tua misericórdia. Um olhar que reconhece fraquezas, mas não se condena. Um olhar que assume responsabilidades, mas não vive em prisão emocional. Um olhar que se arrepende sem perder a esperança. Um olhar que amadurece sem endurecer. Um olhar que aprende sem se destruir. Senhor, visita também a minha mente, porque há batalhas que ninguém vê. Há pensamentos que cansam. Há ciclos mentais que esgotam. Há lembranças que invadem. Há medos que crescem no silêncio. Há cenários imaginários que me roubam a paz. Há preocupações que se repetem tantas vezes que parecem se tornar verdade. Há noites em que o corpo está cansado, mas a mente não para. Há dias em que eu sorrio por fora, enquanto por dentro estou lutando contra pensamentos pesados. Por isso, eu te peço, acalme a minha mente, diminui o barulho, silencia o excesso, organiza o que está confuso,
Desfaz o nó dos pensamentos. Quebra o ciclo da ansiedade. Interrompe o fluxo do medo. Tira de mim o peso da antecipação constante. Tira de mim a necessidade de prever tudo para me sentir seguro. Tira de mim o hábito de imaginar sempre o pior. Tira de mim a tensão de quem nunca consegue simplesmente descansar. Eu entrego a Ti a minha saúde emocional. Eu entrego a Ti a minha saúde espiritual. Eu entrego a Ti a minha paz interior. E te peço, guarda os meus pensamentos. Guarda aquilo que entra pelos meus olhos. Guarda aquilo que permanece na minha memória. Guarda aquilo que eu alimento dentro de mim. Guarda aquilo que eu repito para mim mesmo. Guarda aquilo que influencia meu estado interior. Porque um coração ferido e uma mente cansada precisam de vigilância, precisam de cuidado, precisam da Tua mão, precisam da Tua verdade. Senhor, se em algum lugar da minha vida eu perdi a alegria de viver, sopra a vida outra vez. Se em algum lugar da minha vida eu me tornei indiferente, sopra a vida outra vez. Se em algum lugar da minha vida eu fui ficando sem brilho, sopra a vida outra vez. Se em algum lugar da minha vida eu parei de acreditar que podia ser restaurado, sopra a vida outra vez. Se em algum lugar da minha vida eu apenas sobrevivo sem perceber o valor da Tua presença, sopra a vida outra vez. Reacende em mim o que adormeceu. Desperta em mim o que se perdeu no meio das lutas. Levanta em mim o que caiu. Alinha em mim o que se desviou. Purifica em mim o que foi contaminado pela dor. E eu te peço também, Pai, visita os meus vínculos, porque muitas vezes o coração adoece nas relações, nas palavras mal colocadas, nas ausências, nas expectativas frustradas, na falta de escuta, na sensação de não ser visto, no amor que não veio da forma como se esperava, na traição da confiança, no rompimento inesperado, na frieza, na distância, na indiferença. Tu conheces minhas relações. Tu sabes onde houve verdade. Tu sabes onde houve ferida. Tu sabes onde houve quebra. Tu sabes onde houve excesso de peso. Tu sabes onde estou tentando sustentar sozinho algo que já deveria estar nas Tuas mãos. Por isso eu te peço, cura o que estiver ferido. Limita o que estiver me destruindo. Afasta o que estiver me afastando de Ti. Reordena o que estiver em desordem. Fortalece o que for saudável. Traz paz ao que precisa de paz. Traz verdade ao que precisa de verdade. Traz encerramento ao que já terminou, mas ainda ocupa espaço dentro de mim. Senhor, eu aceito que nem tudo será resolvido da forma que eu imagino. Eu aceito que nem toda a história será retomada. Eu aceito que algumas respostas virão de um jeito diferente. Eu aceito que algumas portas não devem reabrir. Eu aceito que algumas perdas não serão revertidas nesta terra. Mas eu te peço, mesmo quando a circunstância não mudar imediatamente, muda o meu interior diante dela. Se eu tiver que esperar, ensina-me a esperar com paz. Se eu tiver que soltar, ensina-me a soltar com confiança. Se eu tiver que chorar, ensina-me a chorar na Tua presença. Se eu tiver que atravessar dias difíceis, ensina-me a atravessá-los com a alma guardada em Ti. Se eu tiver que dizer adeus a algo que já terminou, ensina-me a dizer adeus sem perder a fé. Se eu tiver que recomeçar, dá-me coragem. Se eu tiver que permanecer, dá-me paciência. Se eu tiver que me recolher, dá-me discernimento. Se eu tiver que avançar, confirma meus passos. Meu Deus, eu sinto que há pessoas ouvindo esta oração enquanto lutam para não desabar. Há pessoas que já choraram escondidas hoje. Há pessoas que se sentem sozinhas, mesmo estando rodeadas de gente. Há pessoas que estão cansadas de ser fortes. Há pessoas que já não sabem o que fazer
com o que sentem. Há pessoas que carregam dores antigas e não conseguem falar sobre elas. Há pessoas que ainda amam, mas estão feridas. Há pessoas que têm fé, mas estão exaustas. Há pessoas que continuam buscando o Senhor, mas com o coração machucado. Por isso, visita cada uma agora. Que esta oração seja como água sobre terra seca. Que esta oração seja como bálsamo sobre uma ferida aberta. Que esta oração seja como abraço para quem está emocionalmente cansado. Que esta oração seja como luz para quem está em confusão. Que esta oração seja como descanso para quem não consegue parar por dentro. Que esta oração seja como um sopro de céu para quem estava quase se endurecendo. Senhor, eu consagro a Ti os próximos passos da minha transformação. E eu reafirmo, eu vou continuar. Eu não vou abandonar essa jornada no meio. Eu não vou desistir só porque ainda não entendi tudo. Eu não vou interromper esse processo só porque parte de mim ainda resiste. Eu não vou parar só porque a mudança interior exige coragem. Eu não vou recuar só porque dói olhar para dentro. Eu vou continuar. Eu vou permanecer. Eu vou voltar à Tua presença. Eu vou insistir na oração. Eu vou Te dar espaço para agir. Porque eu creio, ao final desses 3 dias, algo terá se movido dentro de mim. Ao final desses 3 dias, alguma camada terá sido quebrada. Ao final desses 3 dias, alguma prisão interior terá perdido força. Ao final desses 3 dias, alguma mentira terá caído. Ao final desses 3 dias, alguma ferida terá começado a cicatrizar. Ao final desses 3 dias, alguma paz nova terá nascido. Ao final desses 3 dias, minha alma reconhecerá que o Senhor passou por aqui. E mesmo agora, enquanto essa mudança ainda amadurece, eu já Te agradeço. Obrigado, Senhor, porque Tu não tens pressa de me descartar. Obrigado, Senhor, porque Tu me tratas com paciência. Obrigado, Senhor, porque Tu entras com amor onde eu entro com medo. Obrigado, Senhor, porque Tu não desprezas minha fragilidade. Obrigado, Senhor, porque Tu não Te afastas da minha bagunça interior. Obrigado, Senhor, porque Tu conheces cada camada da minha alma e ainda assim me chamas para perto. Obrigado, Senhor, porque Tua misericórdia não se esgota. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença ainda me encontra. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor continua me chamando de volta. Obrigado, Senhor, porque o que parecia endurecido em mim pode voltar a sentir. Obrigado, Senhor, porque o que parecia perdido em mim pode ser restaurado. Se você está ouvindo esta oração e sente que Deus está tocando partes profundas da sua alma, escreva nos comentários: Senhor, limpa o meu coração e renova a minha mente. Escreva com fé. Escreva como uma oração. Escreva como um sinal de que você está decidindo permanecer nesses 3 dias diante de Deus. E se puder, compartilhe esta oração com alguém que está precisando de cura interior. Porque às vezes uma pessoa não precisa de muito. Precisa apenas de uma oração certa no momento certo. Agora permaneça mais um pouco em silêncio dentro da presença do Senhor e diga dentro de você: Senhor, eu não quero fugir, eu não quero me esconder, eu não quero endurecer, eu não quero continuar sobrevivendo do mesmo jeito. Eu me abro, eu me rendo, eu Te entrego o que sou e continuo esta jornada contigo. E agora, Senhor, neste último momento desta oração, depois de tudo o que foi derramado, depois de tudo o que foi colocado diante de Ti, depois de tudo o que a alma tentou dizer, mesmo quando faltaram palavras, eu só quero permanecer mais alguns instantes na Tua presença, permanecer debaixo da Tua paz, permanecer no silêncio que cura,
permanecer no amor que restaura, permanecer onde o coração finalmente encontra descanso. Pai amado, se durante estes 3 dias eu cheguei até aqui cansado, Tu me sustentaste. Se durante estes 3 dias eu chorei em silêncio, Tu me viste. Se durante estes 3 dias eu lutei por dentro, Tu me acompanhaste. Se durante estes 3 dias houve momentos em que eu quase não consegui continuar, foi a Tua mão que me manteve de pé. E agora eu Te agradeço. Eu Te agradeço porque a mudança que eu tanto precisava não começou fora. Começou dentro. Começou onde ninguém vê. Começou na alma. Começou no coração. Começou naquele lugar escondido onde só o Senhor consegue entrar. Talvez eu ainda não tenha todas as respostas. Talvez eu ainda não veja tudo resolvido. Talvez eu ainda esteja atravessando batalhas. Talvez ainda existam processos em andamento. Talvez ainda existam lágrimas a serem enxugadas. Talvez ainda existam dias difíceis pela frente. Mas uma coisa eu sei. Eu não sou mais o mesmo que começou esta oração. Porque algo em mim foi tocado. Algo em mim foi visitado. Algo em mim foi limpo. Algo em mim foi quebrado. Algo em mim foi alinhado. Algo em mim começou a ser restaurado pela Tua presença. Senhor, eu Te entrego agora o resultado completo desta oração. Eu não quero tomar de volta o que coloquei em Tuas mãos. Eu não quero sair daqui carregando de novo o que decidi Te entregar. Eu não quero voltar para a velha prisão interior. Eu não quero voltar para o velho medo. Eu não quero voltar para a velha dureza. Eu não quero voltar para a velha tristeza, como se Tua presença não tivesse me visitado. Por isso eu declaro diante do céu e diante da minha própria alma, eu escolho confiar. Eu escolho confiar mesmo quando não entender. Eu escolho confiar mesmo quando o processo for silencioso. Eu escolho confiar mesmo quando a mudança for acontecendo aos poucos. Eu escolho confiar mesmo quando minhas emoções variarem. Eu escolho confiar mesmo quando ainda houver luta. Eu escolho confiar porque o Senhor é fiel. Eu escolho confiar porque o Senhor começou esta obra. Eu escolho confiar porque o Senhor não abandona aquilo que toca. Pai, sela no meu coração tudo aquilo que o Senhor fez nestes 3 dias. Não permita que o medo roube. Não permita que a distração apague. Não permita que a pressa sufoque. Não permita que a incredulidade enfraqueça. Não permita que o peso dos dias tente me convencer de que nada aconteceu. Porque aconteceu sim. No invisível, aconteceu. No profundo, aconteceu. Na alma, aconteceu. E ainda continuará acontecendo. Porque aquilo que o céu começa, o céu sustenta. Aquilo que Deus toca, Deus acompanha. Aquilo que Deus visita, Deus transforma. Senhor, onde havia angústia, deixa a Tua paz permanecer. Onde havia confusão, deixa a Tua luz permanecer. Onde havia culpa, deixa a Tua misericórdia permanecer. Onde havia tristeza, deixa Teu consolo permanecer. Onde havia medo, deixa a Tua coragem permanecer. Onde havia frieza, deixa Teu amor permanecer. Onde havia cansaço, deixa Teu fôlego permanecer. Onde havia ferida, deixa Tua cura permanecer. Eu consagro a Ti o meu coração renovado, ainda em processo, ainda sensível, ainda aprendendo, ainda sendo moldado, mas agora mais perto de Ti, agora mais consciente da Tua presença, agora mais aberto à Tua voz, agora mais rendido à Tua vontade. Ensina-me, Senhor, a proteger o que o Senhor fez em mim. Ensina-me a vigiar meus pensamentos. Ensina-me a guardar minha paz. Ensina-me a escolher aquilo que alimenta minha fé. Ensina-me a me afastar do que contamina minha alma. Ensina-me a reconhecer Tua voz no meio do ruído.
Ensina-me a permanecer em oração, mesmo depois que este momento terminar. Ensina-me a não viver apenas de emoções passageiras, mas de comunhão verdadeira contigo. Que esta mudança no meu coração produza frutos. Que eu fale diferente. Que eu reaja diferente. Que eu enxergue diferente. Que eu caminhe diferente. Que eu ame diferente. Que eu suporte diferente. Que eu espere diferente. Que eu viva diferente. Se antes eu estava endurecido, faz-me sensível à tua presença. Se antes eu estava inquieto, faz-me repousar em ti. Se antes eu estava confuso, guia meus passos. Se antes eu estava preso ao passado, ensina-me a avançar. Se antes eu estava cansado de lutar, renova minhas forças. Se antes eu estava apagado por dentro, reacende em mim a chama da fé. E eu te peço também, Senhor, por todos aqueles que fizeram esta oração comigo, por cada pessoa que perseverou durante estes 3 dias, por cada coração que chegou ferido, por cada alma que chegou cansada, por cada vida que precisava de um toque do céu. Visita cada um agora com uma paz profunda. Confirma, dentro de cada coração, que o Senhor esteve presente. Dá sinais da tua bondade. Derrama descanso. Derrama clareza. Derrama consolo. Derrama força. Derrama esperança. Derrama a certeza de que nenhuma oração feita com sinceridade se perde diante de ti. Senhor, eu encerro esta oração, mas não encerro a minha entrega. Eu encerro estas palavras, mas não encerro a tua obra em mim. Eu encerro este momento, mas continuo debaixo da tua mão. E a partir de hoje, eu tomo uma decisão espiritual. Não vou alimentar mais aquilo que me destrói. Não vou me curvar mais diante do medo. Não vou me definir mais pelas minhas feridas. Não vou viver mais como alguém abandonado. Não vou continuar preso ao que o Senhor já começou a arrancar de mim. Eu sou teu. Minha alma é tua. Meu coração é teu. Meu caminho é teu. Meu futuro é teu. Meus dias são teus. E tudo o que eu ainda não consigo explicar, eu coloco diante de ti. Recebe, Senhor, minha gratidão. Recebe meu cansaço transformado em entrega. Recebe minhas lágrimas transformadas em oração. Recebe minha fraqueza transformada em dependência. Recebe meu coração, agora mais leve, agora mais consciente, agora mais rendido. E que ao terminar esta oração, eu leve comigo não apenas palavras, mas presença, não apenas emoção, mas transformação. Não apenas alívio momentâneo, mas uma marca espiritual que permaneça. Eu declaro em fé: os próximos dias não serão governados pelo medo. Os próximos dias não serão governados pela angústia. Os próximos dias não serão governados pela tristeza. Os próximos dias serão guardados pela presença de Deus. Serão iluminados pela paz de Deus. Serão sustentados pela fidelidade de Deus. Serão marcados por uma mudança real na minha alma. E se o inimigo tentar dizer que nada mudou, eu responderei com fé: Deus me visitou. Deus ouviu minha oração. Deus tocou meu coração. Deus começou uma obra em mim. E eu não voltarei a ser quem eu era antes da presença dele me alcançar. Agora, com reverência, com gratidão e com esperança, eu descanso em ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você fez esta oração com fé até o final, escreva nos comentários: Senhor, meu coração pertence a ti. E escreva também: Amém.